Imigrar é como aprender a andar de bicicleta. É muito gostoso, traz muita liberdade, mas no começo a gente toma cada tombo. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cami Escrivano e eu fiz uma comparação entre imigrar e andar de bicicleta. E eu vou explicar por que eu fiz essa comparação. É assim, quando você vai andar de bicicleta, a primeira coisa é você preparar a bicicleta, né? Então você vai lá, compra uma bicicleta, o seu pai compra a bicicleta pra você, sua mãe, enfim. Depois prepara, ajusta o banco, ajusta não sei o quê, vê se a rodinha tá legal, coloca capacete, às vezes nem coloca. E depois você vai andar, normalmente de rodinha, quando você tá com um pouco mais de prática, você tira a rodinha e vai. E às vezes você cai, né, na primeira vez mesmo, e depois você segue a vida e tudo bem. Imigrar é a mesma coisa, né? Primeiro você faz todo um plano, um planejamento lindo, maravilhoso, ajusta um monte de coisa, admitindo que você de fato planejou, porque às vezes isso não acontece também. E aí você vai imigrar. Muitas vezes, a maioria das pessoas que imigraram são pessoas que já que já viajaram para fora do Brasil. Então, elas, nesse contexto, é como se elas tivessem já andado de bicicleta de rodinha. Porque elas meio que têm uma ideia vaga de como é, mas elas não têm a realidade. Eu passei por isso, né? Eu já viajei algumas vezes para fora do Brasil antes de mudar do Brasil. Então, naquela ocasião, eu andava de bicicleta com rodinha. Até o dia que eu saí para mudar, para morar realmente fora. E aí eu percebi que tirar rodinha sempre gera umas quedas. E essa queda é conhecida pela ciência como choque cultural. E praticamente todo mundo passa por esse processo. Às vezes esse processo é muito curto, às vezes esse processo se alonga bastante. E eu falo isso não só pelas leituras e pelos estudos que eu tenho feito, mas também pela quantidade de pessoas que eu conheço. Eu conheço pessoas que foram expatriadas, ou seja, saíram do Brasil para morar na Europa, principalmente. Muitas mulheres em vários países da Europa. E algumas, inclusive, na Oceania ou até nos Estados Unidos, Canadá, enfim, eu conheço pessoas que saíram do Brasil para diversos lugares do mundo. E muitas delas passam pela mesma coisa. As 4 fases do choque cultural são: primeiro, a lua de mel, ou seja, a pessoa chega no lugar novo, se encanta, se apaixona, é tudo lindo, maravilhoso, até que tem uma pequena frustração ou uma grande frustração por qualquer razão, e entra na fase 2, que é a negociação, onde ela descobre que, na verdade, não era tão legal assim e normalmente começa a achar que foi enganada. E aí vira um inferno a vida, enfim. Essa terceira fase, porque em algum momento isso passa, a terceira fase se chama ajuste, que é onde a pessoa meio que chega no meio termo. Ela descobre que não é a lua de mel, mas também não é, ou seja, não é o paraíso, mas também não é o inferno. E no fim, ela de fato se adapta, se insere na sociedade e realmente aquela sociedade passa a pertencer a ela e ela passa a pertencer à sociedade. Ao ponto que se ela voltar para o Brasil, ela não consegue mais, ela nem cogita essa possibilidade, porque não dá mais. Ela realmente é uma pessoa tão diferente e não é jogar fora a raiz, não é nada disso, mas de fato ela não cabe mais no Brasil e agora ela tem um outro formato, né? Bom, de tudo aquilo que eu tenho observado e tenho estudado, eu tenho visto que tem alguns pilares que sustentam uma boa imigração, ou seja, que permitem que esse choque cultural ele seja atenuado e que esse processo seja eu vou falar em italiano, velocizado. Velocizado, eu não lembro como é que é em português. Acelerado e até suavizado, tá? Então a primeira coisa é idioma. Na verdade, você vai para um país onde você não fala o idioma, você fica travado, porque você não consegue conversar com ninguém, você não consegue fazer praticamente nada do que você fazia. Lembrando que quando você está no Brasil, você tem toda uma vida burocrática, estrutural montada, e quando você sai, né, na sua viagem, né, durante o voo, você morre, porque tudo aquilo que você tinha no Brasil não tem mais validade, burocraticamente falando, então você tem que recomeçar. E sem idioma, cara, não tem o que fazer, porque você não consegue fazer nada, você não consegue pedir um café, né? Em especial, no caso dos italianos que moram no Brasil, os italianos nascidos no Brasil e que estão em busca de reconhecimento da cidadania, tem um caso ainda mais delicado, porque a grande maioria vai para a Itália para reconhecer a cidadania italiana, passa 2, 3, 6 meses, às vezes um ano ali,
mas ali não é o destino final. Ali é só uma passagem para ir para Inglaterra, para Irlanda, para, sei lá, para França. Não era o meu caso, eu acabei vindo para cá, não foi planejado, mas tem gente que faz isso, né? Ou para outros lugares. Então, aí é mais complicado ainda, porque vai para Itália e não fala nada de italiano, né? E até aposto que o próprio assessor vai dar esse suporte, só que não, porque de novo o assessor ele serve para suportar o serviço de reconhecimento da cidadania, né? Não a sua vida na Itália. Enfim, mas em geral, todo mundo que passa por um processo, na verdade, de imigração, quando não conhece o idioma, tem muita dificuldade para realmente ter uma imigração de sucesso. Tá? Eu acho que no caso do italiano que quer reconhecer a cidadania para ir para outro lugar, ainda é pior, porque são duas fases, né? O idioma da Itália, porque vai passar esse tempo na Itália e não consegue se comunicar, e o idioma do lugar onde ele efetivamente vai morar. Então, são duas vezes esse problema. A segunda coisa que eu acredito é realmente o fato de você ter condição de desenvolver uma vida burocrática. Por quê? Porque você precisa conseguir resolver os seus problemas do dia a dia, como ter direito à identidade, ter direito à assistência médica, ter direito a ou conseguir contratar e comprar e carregar o cartãozinho do ônibus, comprar chip de celular, resolver questões práticas do dia a dia mesmo, abrir conta, essas coisas que são básicas e que no Brasil a gente faz porque a gente está super acostumado, porque a gente tem o idioma, né, e a gente conhece as regras. E no outro lugar a gente não sabe nada, né? Então essa é uma coisa que, uma vez que você tenha apoio, isso facilita demais o seu processo de imigração. A terceira coisa é amizades. Que aí, de novo, se você não tem o idioma, você não consegue fazer amigo, né? Porque você não consegue falar, então fica bem mais complicado. Mas por que eu tô falando de amizade? Porque uma vez que você chega num lugar novo e começa a fazer novos relacionamentos, e não é desprezar as pessoas que ficaram no Brasil, mas elas estão numa outra condição, elas já não conhecem mais o lugar onde você mora, não estão no seu cotidiano, no seu dia a dia, ter novas amizades ajuda um pouco a queimar essa ponte, né? E virar a página e começar de fato uma vida nova. E todo mundo precisa de amizade, é muito complicado viver sozinho, é muito mais difícil, né? Tem aquela frase que diz que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe, e é verdade. Acompanhado você vai bem mais longe, então fazer amizade é fundamental. E aí, claro, você faz amizade num café, numa livraria, num evento, mesmo que gratuito, em igrejas, em associações, em cursos, mas, de novo, vai precisar também do idioma. Mais uma coisa que é um pilar, né? A gente já falou de 3, então o idioma, vida burocrática, amizades. Mas uma coisa que sustenta uma boa imigração é você conhecer o lugar e se apaixonar pelo lugar onde você mora. Porque pensa, hoje se você sentar e fizer uma lista de lugares que você gosta na sua cidade, você tem pelo menos 2 ou 3 lugares onde você tem um tremendo apreço por aquele lugar e aquilo que te faz se sentir em casa. E se você vai morar num lugar que você não conhece e não tem isso, você não se sente em casa, né? É muito ruim, você não tem a sensação de segurança, de acolhimento, de tranquilidade, de paz que você tem onde você mora. Então é muito importante conhecer o lugar onde você mora, é muito importante você até às vezes se perder mesmo nesse lugar, para realmente se permitir se apaixonar e descobrir que pontos da cidade você realmente se sente em casa, se sente à vontade e elege ali como seu ponto, né? Por exemplo, eu, quando morava em São Paulo, meu ponto era a Avenida Paulista. Tava feliz, eu ia pra Paulista, tava triste, eu ia pra Paulista, né? Ou o Parque da Aclimação, porque era perto da minha casa, enfim. E aí, quando eu fui para Milano, eu elegi alguns pontos, agora eu tenho outros aqui, então, e é importante porque isso realmente me faz me sentir em casa. Então, por exemplo, eu viajo agora, né, aqui onde eu tô. Então, quando eu chego, eu já vou vendo a Torre Eiffel e falo, nossa, tô chegando em casa, ufa. Né? Pra mim é um símbolo, e isso faz muita diferença. E por fim, né, então vamos retomar, idioma, vida burocrática, amizades, locais de preferência, e por fim, trabalho, né? E trabalho aqui, na verdade, eu tô falando de inserção no mercado de trabalho. E aí pode ser como empregado, pode ser como empregador, pode ser como empreendedor, pode ser como
é, independente, enfim, não importa muito. Mas é muito complicado você estar numa sociedade e não participar economicamente dela, né? Você se sente de fora. É muito difícil. Você chega no lugar e você não tem dinheiro para tomar um café. Meu, é horrível, né? E não tem problema nenhum de não ter dinheiro, né? Não tô falando de ser pobre, mas assim, não tem problema nenhum de você viver uma vida super simples. De novo, eu tenho medos de roupa, eu vou continuar com esse medos de roupa até elas furarem, porque eu não preciso de roupas novas. Então, o problema não é ser minimalista, né? Eu não saio uma vez por semana para ir em restaurante. Aliás, a última vez que eu saí em restaurante para comer em restaurante faz um mês e antes disso fazia um tempão. E tudo bem, eu não preciso disso. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo é muito complicado você estar numa sociedade onde você não tem uma profissão, onde você não tem uma ocupação, onde você não tem um projeto profissional, onde você não tem um propósito, né, de produção. É muito complicado. E aí, isso também é muito importante. Porque isso também faz muita diferença. Enquanto você não tem isso aqui, você não participa economicamente dessa sociedade e você se sente também fora disso. Mesmo que você seja dona de casa, tá? Porque se você decidiu ser dona de casa, tá tudo bem, né? Dona de casa tem trabalho pra caramba, só que em casa, isso tá resolvido, né? Bom, beleza, decidi ser dona de casa, então a minha vida é ser dona de casa, fantástico. Então, dona de casa tem que ir no mercado, então faz sentido, porque ela precisa estar aqui ligada, né? E quais são os mercados, o que tem o que funciona melhor, etc e tal. Dona de casa precisa saber onde tem chaveiro, dona de casa precisa saber onde tem costureira, ou se não tem, né, como resolver essas coisas. Quem é encanador, quem que chama para resolver o aquecimento. Então, de qualquer modo, isso aqui também faz parte, né? Isso digamos que se ser dona de casa é uma profissão, conhecer essas coisas, né, faz parte do ser dona de casa, da profissão dona de casa. E de novo, tem a ver com estar encaixado nessa sociedade, então adaptado por completo. No caso, por exemplo, de alguém que queira, sei lá, um advogado no Brasil que vem para cá, faz parte estudar, faz parte se atualizar na lei do local onde você decidiu morar, faz parte você reconhecer diploma, então tem N maneiras, né, disso acontecer. E é isso, então, por que eu tô falando disso? Porque a partir de amanhã, a gente vai começar aqui no Abraço Novo, todo domingo fazer uma live para explorar um desses 5 assuntos. Porque o objetivo é que a gente consiga, com o Abraço Novo, através do Abraço Novo, começar a ajudar as pessoas nesses pontos aqui. A gente não vai fazer aconselhamento psicológico, não é esse o caso, embora eu tenha psicólogos para quem quiser, para indicar, enfim, eu não ganho nada com essa indicação, mas financeiramente falando, mas eu sei que ela pode ser muito importante, porque psicólogos, né, em alguns casos, realmente são essenciais. Mas a minha intenção é começar a falar, como eu já tenho falado mais regularmente no canal, mas tirar dúvidas, abordar coisas específicas sobre esses pontos aqui. Então, principalmente idioma e vida burocrática, mas a gente vai acabar abordando nas lives esses outros 3 assuntos, tá bom? Com isso, o Abraço Novo começa a se aproximar um pouco mais e a intenção é cada dia estar mais próximo de você, para que a gente juntos possa diminuir esse tempo da adaptação, para que a gente possa transformar esse tempo num tempo mais leve, mais produtivo, com memórias melhores e para que a gente possa ajudar outras pessoas aí que também decidirem sair do Brasil, morar fora e abraçar o novo, ok? Um grande abraço e prepare-se, até amanhã!